Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Ilya reagiu à polêmica envolvendo Paddy Pimblett e o famoso banco de canto que ele usou durante sua derrota para Justin Gaethje. O que começou como uma provocação nas redes sociais acabou se transformando em uma situação bastante embaraçosa para Paddy, depois que surgiram provas contradizendo sua versão. Tudo começou quando Paddy publicou nas redes sociais que havia comprado pessoalmente o banco vermelho em que Ilya estava sentado durante a luta. Ele apresentou o objeto como uma espécie de troféu e uma grande provocação, aparentemente tentando entrar na cabeça do seu rival e transformar o item em uma lembrança simbólica da derrota. Mas a história rapidamente tomou outro rumo. Uma fã dedicada apareceu com provas em vídeo e recibos do leilão, mostrando que ela era, na verdade, a verdadeira vencedora da disputa pelo banco. Segundo as informações divulgadas, ela teria pago cerca de $3.700 pelo objeto. A fã explicou que sua intenção era proteger o item e impedir que os rivais de Ilya usassem o banco para provocá-lo ou transformar a derrota em motivo de piada. A revelação colocou a história de Paddy sob uma enorme pressão. O que parecia ser uma provocação inteligente acabou sendo visto por muitos como um falso flex, aumentando ainda mais a repercussão da rivalidade entre os dois lutadores. Naturalmente, muitos fãs ficaram esperando para descobrir como Ilya reagiria depois que a situação começou a se espalhar pela comunidade do MMA. E Ilya não demorou muito para responder. Em uma publicação relacionada à polêmica do banco, Ilya decidiu provocar Paddy diretamente. O lutador chamou seu rival de cogumelo e acrescentou emojis de risada, deixando claro que estava acompanhando toda a situação e aproveitando a oportunidade para devolver a provocação. A resposta foi curta, mas rapidamente chamou a atenção dos fãs. Em vez de transformar a situação em uma discussão séria, Ilya pareceu preferir usar humor para atacar Paddy e destacar o que ele considera uma mentira do seu rival. Agora, a polêmica do banco ganhou uma nova dimensão, com os dois nomes novamente envolvidos em uma troca de provocações que promete continuar alimentando a rivalidade entre eles. Vamos passar para outras notícias. Magomed Ankalaev parece estar determinado a conseguir uma trilogia contra Alex Pereira, e o lutador russo deixou claro que ainda considera um terceiro confronto entre os dois uma das maiores lutas que o UFC poderia organizar. Ankalaev acredita que a história entre ele e Pereira ainda não terminou. Para o lutador, uma terceira batalha poderia acontecer tanto na divisão dos meio-pesados, nos 205 libras, quanto em um possível confronto na categoria dos pesos pesados. O mais importante, segundo sua visão, é simplesmente colocar os dois novamente frente a frente dentro do octógono. Mas antes de pensar em uma trilogia, Ankalaev precisa cumprir sua próxima missão. O russo está se preparando para enfrentar Bogdan Guskov em poucos dias, e esse combate pode ser fundamental para definir os próximos passos de sua carreira. Enquanto isso, o futuro de Alex Pereira no UFC continua cercado de incerteza. O brasileiro ainda não tem um próximo adversário oficialmente definido, e sua decisão sobre qual categoria seguir pode ter um impacto direto nas possibilidades de uma nova luta contra Ankalaev. Caso Pereira decida retornar à divisão dos meio-pesados, a porta para uma trilogia poderia se abrir novamente. Afinal, os dois já possuem uma história dentro do octógono, e um terceiro encontro certamente despertaria enorme interesse entre os fãs. Porém, existe um grande obstáculo no caminho. Pereira já deixou claro que, neste momento de sua carreira, está interessado principalmente em superlutas de grande impacto. O brasileiro se tornou uma das maiores estrelas do MMA mundial e parece estar buscando confrontos que tenham enorme apelo comercial e esportivo. E é justamente aí que a situação de Ankalaev pode se complicar. Apesar de ser considerado um dos lutadores mais habilidosos da divisão, Ankalaev talvez ainda não esteja na categoria de superestrelas que Pereira procura para seus próximos desafios. Mesmo assim, Ankalaev continua acreditando que uma terceira luta entre eles seria um confronto de proporções gigantescas. Para ele, a rivalidade ainda possui capítulos que precisam ser escritos. Agora, tudo depende dos próximos movimentos de ambos. Ankalaev terá que vencer sua próxima batalha, enquanto Pereira precisará decidir qual será o rumo de sua carreira. Se os caminhos dos dois voltarem a se cruzar, uma trilogia poderá novamente entrar no radar do UFC. Vamos passar para outras notícias.
Ian Gary voltou a ser alvo de uma forte onda de críticas nas redes sociais depois que um novo trecho de uma entrevista começou a circular entre os fãs de MMA. Desta vez, os comentários do lutador chamaram atenção por causa de suas opiniões sobre as mulheres e sobre como ele enxerga o mundo. Durante a entrevista, Ian afirmou que acredita que se as mulheres estivessem no comando do mundo, provavelmente viveríamos em um lugar muito melhor. O lutador explicou que admira a maneira como sua esposa pensa e disse que, na opinião dele, os homens deveriam ouvir mais as mulheres. Ian foi ainda mais longe ao comentar sobre sua personalidade. Ele afirmou que está bastante conectado com seu lado feminino e chegou a dizer que costuma chorar assistindo a filmes da Disney por causa da maneira como se envolve emocionalmente com essas histórias. Naturalmente, os comentários rapidamente começaram a gerar repercussão na comunidade do MMA. Muitos fãs não perderam tempo e começaram a criticar Ian nas redes sociais. Alguns disseram que o lutador estaria constantemente criando situações controversas para provocar reações e chamar atenção. Outros acreditam que ele simplesmente está tentando construir uma espécie de personagem para gerar discussões entre os fãs do UFC. Algumas das críticas também fizeram referência a situações do passado envolvendo a vida pessoal de Ian e sua esposa. Um dos comentários mais compartilhados relembrou a relação profissional entre Ian e o ex-namorado de sua esposa, enquanto outros usuários fizeram piadas e ataques pessoais relacionados à sua vida particular. Outros fãs afirmaram que Ian parece estar tentando adotar uma postura cada vez mais provocadora, comparando seu comportamento a uma estratégia de rage bait, na qual uma pessoa faz declarações controversas de propósito para provocar indignação e aumentar o engajamento. Ao mesmo tempo, houve quem defendesse Ian e argumentasse que ele simplesmente estava expressando sua opinião e falando abertamente sobre seus sentimentos. No fim, a grande discussão agora gira em torno de uma questão. Ian Gary está realmente dizendo exatamente aquilo em que acredita? Ou está apenas interpretando um personagem para manter seu nome constantemente em destaque? Independentemente da resposta, uma coisa é certa. Seus comentários mais uma vez dividiram a comunidade do MMA e fizeram seu nome voltar ao centro das atenções. Vamos passar para outras notícias. Dana White voltou a falar de Josh Hockett e deixou claro que ficou muito irritado com os comentários feitos pelo lutador depois de sua vitória sobre Derrick Lewis durante o evento realizado na Casa Branca. Após a luta, Josh fez uma declaração polêmica envolvendo Michelle Obama, questionando publicamente sua identidade e provocando uma enorme repercussão. O comentário rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou críticas de diversos setores, incluindo pessoas ligadas ao próprio UFC. Dana White decidiu abordar o assunto e não escondeu sua indignação. O presidente do UFC afirmou que Barack Obama e Michelle Obama são figuras públicas e, por isso, estão naturalmente sujeitos a opiniões e críticas. No entanto, segundo Dana, existe uma diferença entre fazer uma crítica e ultrapassar os limites do respeito. Dana destacou especialmente o fato de Michelle Obama ter sido primeira-dama dos Estados Unidos, além de ser esposa e mãe. Para ele, o comentário feito por Josh foi grosseiro e completamente inadequado, principalmente levando em consideração o momento e o ambiente em que tudo aconteceu. Dana também fez questão de deixar claro que aquela declaração não representava a opinião do UFC. Segundo ele, o comentário não refletia sua própria posição, nem a visão dos outros lutadores que participaram daquele evento. Na avaliação de Dana, aquela noite tinha sido praticamente perfeita. O evento havia alcançado uma dimensão histórica, com enorme atenção mundial, e tudo parecia ter funcionado da melhor maneira possível. Mas para ele, um único comentário acabou criando uma situação desnecessária e desagradável. Dana chegou a dizer que pessoas de diferentes lados do espectro político poderiam olhar para aquela declaração e considerá-la absurda. Na visão dele, não seria correto assumir que todos compartilhariam daquele tipo de opinião. Apesar de demonstrar muita irritação, Dana decidiu encerrar o assunto e seguir em frente. Ainda assim, suas palavras deixaram evidente o quanto ele considerou o episódio desnecessário e prejudicial para um evento que, segundo ele, tinha sido um enorme sucesso. Agora, a situação continua gerando discussões na comunidade do MMA, enquanto Josh Hockett permanece no centro da repercussão por causa de seus comentários. Vamos passar para outras notícias.
Tom Aspinall revelou detalhes sobre sua recente cirurgia nos olhos e deixou claro que a experiência foi muito mais assustadora do que qualquer outro procedimento cirúrgico que já enfrentou. O campeão dos pesos pesados contou que já passou por 3 cirurgias relacionadas aos olhos. Segundo ele, uma aconteceu no olho esquerdo e outras 2 no direito. Mas, antes de enfrentar esses procedimentos, Tom acreditava que já tinha passado pela pior cirurgia possível quando realizou uma vasectomia. Ele explicou que, na época, pensava que aquele procedimento seria o pior momento cirúrgico de sua vida. No entanto, depois de passar por uma cirurgia ocular, sua opinião mudou completamente. Para Tom, a vasectomia não chega nem perto do nível de desconforto e tensão provocado por uma cirurgia no olho. O lutador descreveu a experiência como simplesmente horrível. O que tornou tudo ainda mais assustador foi o fato de ele permanecer acordado durante o procedimento. Tom explicou que os médicos precisaram manter seu olho aberto enquanto realizavam a cirurgia. Primeiro, foram utilizados colírios para anestesiar a região. Depois, os profissionais aplicaram uma injeção diretamente ao lado do olho para garantir que ele não sentisse dor durante o procedimento. Mesmo assim, a experiência psicológica foi extremamente intensa. Tom contou que estava deitado, completamente consciente, enquanto os médicos trabalhavam diretamente em seu olho. E para ele, a parte mais assustadora era justamente conseguir acompanhar tudo o que estava acontecendo. O lutador descreveu a sensação de observar os instrumentos cirúrgicos se aproximando e perceber que os médicos estavam literalmente realizando uma intervenção em seu olho. Segundo Tom, estar acordado enquanto tudo isso acontecia foi uma experiência que ele jamais esquecerá. Apesar de já ter enfrentado 3 cirurgias e de competir em um dos esportes mais perigosos do mundo, parece que foi justamente uma cirurgia ocular que proporcionou a Tom Aspinall uma das experiências mais desconfortáveis de sua vida. Agora, depois de passar por esse procedimento, o lutador tem uma nova perspectiva sobre cirurgias. Para ele, aquilo que antes parecia ser o pior procedimento possível, a vasectomia, acabou se tornando praticamente insignificante quando comparado ao que viveu durante a cirurgia nos olhos. Vamos passar para outras notícias. Rampage Jackson voltou a chamar a atenção depois de se envolver em uma confusão com um streamer durante uma festa. O ex-campeão do UFC teria perdido a paciência após o homem, segundo os relatos, insistir em tocá-lo diversas vezes, mesmo depois de ser avisado para parar. Em vídeos que começaram a circular nas redes sociais, é possível ouvir Rampage confrontando o streamer e deixando claro que não estava confortável com aquela situação. Em determinado momento, o lutador afirmou que não queria que o homem tocasse em sua namorada e reforçou que aquele era um limite que deveria ser respeitado. A discussão rapidamente aumentou de intensidade. Rampage avisou que, caso o comportamento continuasse, a próxima reação seria ainda mais forte. O lutador chegou a ameaçar acertar um golpe mais pesado se o streamer insistisse em provocá-lo ou continuasse ultrapassando os limites que ele havia estabelecido. Pouco depois, a situação acabou saindo completamente do controle. Rampage Jackson acertou um soco no rosto do streamer, gerando uma enorme repercussão nas redes sociais. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente começou a ser compartilhado por fãs de MMA e por páginas relacionadas ao esporte. Durante a confusão, Rampage também fez comentários relacionados à sexualidade do streamer. Essas declarações também geraram críticas e discussões online, com muitas pessoas condenando a linguagem utilizada pelo ex-lutador. O episódio acabou levantando diferentes opiniões entre os fãs. Algumas pessoas argumentaram que ninguém deveria tocar em outra pessoa repetidamente depois de receber um pedido claro para parar. Por outro lado, muitos consideraram que Rampage ultrapassou os limites ao partir para a agressão física e utilizar comentários ofensivos durante a discussão. Rampage, por sua vez, parece ter justificado sua reação com base na ideia de que pertence a uma geração diferente e que não tolera determinados comportamentos que considera desrespeitosos. Independentemente das opiniões sobre o caso, o incidente rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados envolvendo o ex-campeão. A situação também reacendeu debates sobre limites pessoais, respeito e até onde uma pessoa pode reagir quando acredita que está sendo provocada. Agora, o vídeo continua circulando nas redes sociais, enquanto os fãs discutem os acontecimentos daquela noite e as atitudes tomadas por Rampage Jackson durante o confronto.
Vamos passar para outras notícias. Diego Lopes voltou a chamar atenção ao falar sobre seu futuro e, principalmente, sobre a possibilidade de subir para a divisão dos leves. Durante uma conversa, o brasileiro foi questionado sobre seus próximos passos e confirmou que sua próxima luta deverá acontecer na categoria dos 155 libras. A conversa rapidamente ganhou um novo rumo quando Charles Oliveira e Arman entraram no assunto. Diego foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar grandes nomes da divisão e até mesmo participar de uma disputa pelo cinturão BMF. Embora tenha evitado confirmar qualquer confronto específico, Diego deixou claro que está disposto a enfrentar qualquer um. O lutador afirmou que não escolhe adversários e parece estar mirando os maiores desafios disponíveis. Arman foi citado como um possível nome interessante para uma luta desse tipo. Apesar de Diego ter respondido de maneira descontraída e dito que simplesmente estava assistindo a algumas lutas recentes, a menção foi suficiente para gerar especulações entre os fãs. Uma luta entre Diego e Arman poderia ser um confronto extremamente interessante na divisão dos leves, especialmente pelo estilo agressivo dos dois lutadores. Caso esse combate realmente aconteça, certamente teria potencial para se transformar em uma das lutas mais emocionantes da categoria. Enquanto isso, a situação da divisão dos leves também ficou ainda mais movimentada após Paddy Pimblett conquistar uma vitória impressionante sobre Benoit Saint-Denis no UFC 329. Paddy finalizou o adversário em apenas 52 segundos e subiu significativamente nos rankings. Com o resultado, Paddy agora aparece entre os 5 primeiros colocados, aumentando ainda mais sua reputação como uma ameaça real ao título dos leves. A ascensão de Paddy também pode mudar completamente os planos da divisão. Existe a possibilidade de que ele seja escolhido como próximo adversário de Ilia, criando uma rivalidade de enorme interesse para os fãs. Mesmo que os dois tenham vindo de derrotas recentes, um confronto entre eles teria um enorme apelo comercial e poderia movimentar completamente o cenário dos 155 libras. Agora, com Diego aparentemente de olho na divisão dos leves, Arman buscando seu espaço e Paddy consolidado no top 5, o futuro da categoria promete ser extremamente movimentado. Se todos esses nomes continuarem avançando, a corrida pelo título pode se transformar em uma das disputas mais competitivas de todo o UFC.